falei isso. Assim, por que o Olavo incomoda mais os militares do que a Comissão da Verdade? Obrigado. E veja bem, agora eu faço a pergunta. Alguém viu nota com todos os escárnios que sofre a esposa do Ustra, que está viva ainda? Você viu, então? Nós estamos falando da esposa de um homem que simplesmente cumpriu ordens dos militares. Não existe prova de tortura. O homem é chamado de torturador sem provas. Foi acusado e condenado num tribunal de exceção. Num tribunal de exceção, onde o argumento da acusação e o fundamento da acusação, as provas, eram o blog Viu Mundo do PT. E quem levantou a honra do Ustra? Clube Bolsonaro Militar? E Olavo de Carvalho. Pois é. Bem, aí alguém poderia dizer assim, tá, legal, isso foi no passado, o Olavo e os seus alunos e os filhos fizeram excelente trabalho. Agora acabou, a gente está num governo, a gente tem que governar para todos, e esses debates não vão a lugar nenhum, e que não sei o quê. Eu quero ler um trecho aqui de um artigo do professor Olavo de Carvalho, chamado Pânico no Circo. O trecho diz o seguinte: se ao contrário, você estuda os assuntos com seriedade, chega a conclusões razoáveis e as expõe com o máximo de didatismo que a complexidade do assunto admite, o resultado que obtém é despertar inveja e ressentimento entre os incompetentes, que se esforçarão mais para se livrar de você do que para se precaver contra o furacão revolucionário que promete reduzi-las a pó. O medo reprimido, sepultado ou inconsciente, junto com o sentimento da própria debilidade, expressa-se de maneira invertida na ostentação histriônica de autoridade contra o portador das más notícias. A simples exposição analítica dos fatos é condenada, então, como extremismo de direita. E os demais membros da direita, com aspas, se apressam, então, em sacrificar o extremista para dar aos poderes constituídos uma prova de subserviência e a si próprios uma ilusão de ordem, moderação, equilíbrio e normalidade, no instante mesmo em que sua própria conduta prova o estado geral do pânico. Esse artigo do professor Olavo de Carvalho é de 2007. 2007. 2007, então. 2007. Uma coisa que eu falei ontem, Alan, né? Ontem eu discuti muito, né, o seu Sepúlveda e eu, no Radar da Mídia, né, sobre a postura do Churchill, né, frente à Alemanha nazista, e a forma como, como os avestruzes, né, como chamava o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né, insistiam em minimizar os riscos que a gente estava correndo, né? Era sempre assim, aquela postura, vamos apaziguar, vamos unir, etc. Assim, gente, em 2018 não ganhou a união do Brasil. Esqueçam isso. Em 2018 ganhou a clareza de que o Brasil tem inimigos internos. E é preciso escolher o lado. Ninguém vai ser juiz supremo dessa disputa. Essa disputa não é uma disputa de boxe, em que tem um juiz ali com regras. Isso aqui é uma briga de rua. Entendeu? Vai ter dedo no olho, vai ter chute no saco, entendeu? E não vai ter ninguém para arbitrar. E o cara vai estar caído, vai tomar chute. É isso que a gente está enfrentando agora. É isso que a gente está enfrentando agora. Não é uma disputa civilizada, com regras, ainda que dura. Não é isso. Veja a Venezuela. Tá? Veja a Venezuela. Veja Cuba. Veja o que Rússia e China estão fazendo com a América Latina. É isso que a gente está enfrentando. Né? Então, o Churchill, né, ele falou uma coisa muito importante, muito interessante e que se aplica hoje. Né? Entre a vergonha e a guerra, escolheram a vergonha e tiveram a guerra. Porque é o seguinte, quem tem essa mentalidade isentista, né, do apaziguamento, né,
do apaziguamento, óbvio que há situações que você tem que apaziguar, quando há, digamos, disputa de visões distintas, mas com uma mesma finalidade, né? Com a mesma finalidade. Aí sim é possível fazer um apaziguamento, porque você sabe que o outro é civilizado tanto quanto você, mas não nesse caso aqui, né? Quem tem a posição de querer ter o apaziguamento do movimento revolucionário, né, tem uma tarefa ingrata, que é fazer concessões para saciar quem é naturalmente insaciável. É próprio da mentalidade revolucionária, né, a sua percepção global e universal. Ela nunca vai se contentar. Nunca vai se contentar. Por quê? Porque ela só existe porque existe uma percepção que engloba toda a história humana. Por definição, mentalidade revolucionária é isso. É uma visão absolutamente universal, né? Então, com essa posição de apaziguamento, meus queridos, vocês estão querendo alimentar um monstro, torná-lo mais forte, né? E com isso, e achando que com isso ele vai se saciar. Ele não vai se saciar. Hitler não se saciou. Stalin não se saciou. A esquerda moderada não se saciou, né? E agora também não vai se saciar. Não vai se saciar. Então, Alan, continue lendo esse artigo aí, porque é muito interessante o finalzinho dele. A ideia usual de pânico é a de gritaria e confusão. Mas a palavra vem do deus grego Pan e designa o sentimento de terror que se apossava dos animais quando ele entrava na floresta. E o primeiro momento do pânico não era nem um pouco ruidoso. Era silêncio e imobilidade paralítica. Vocês conhecem a piada. Um homem gordo vai ao circo. Encontrando a plateia lotada, só consegue um lugarzinho na última fileira da arquibancada. Acomodando como pode seu volumoso saco escrotal no vão entre duas tábuas, vergadas sob o peso do excesso de espectadores. Decorridos uns minutos do espetáculo, um leão escapa da jaula e o público sai correndo em debandada. Enquanto entre os gritos de terror mal se ouvem os gemidos do gordo, que implora: senta, que o leão é manso. Essa anedota, um clássico do humor brasileiro, não me sai da cabeça hoje em dia por um motivo muito simples. Deem um porrete a esse cidadão e ele rachará o crânio de qualquer um que passe ao seu lado gritando por socorro. Reprimir o alerta de pânico é às vezes o sintoma de um pânico maior ainda. Exatamente, exatamente. Né? Quando você reprime aquele que quer lutar contra uma ameaça, é porque você tem medo de começar a lutar contra a ameaça. Né? É isso. Então, eu acho que eu não tenho mais, nesse ponto não tem muito o que falar mais, né? O fato porque você tem medo de começar a lutar contra a ameaça.